outra. Bom dia, Letícia. Bom dia. Podemos? Lida a denúncia, passaremos a oitiva de Letícia Cristina de Lima Gaspar. A senhora é vítima nesse processo, então, sem compromisso legal por ser vítima. A senhora, eu sei do caso todo, eu que fiz a instrução, as promotoras sabem, a defesa sabe, mas os jurados vão saber agora, né? Então, eu preciso que a senhora narre o que aconteceu naquele dia. A senhora estava no bar, não é isso? Como é que chama o bar? Sim. Como é que chama o bar? Não sabe o nome do bar, mas só não estava sozinha, não. Não. Estava com quem? Tava eu, a Tami, a Lohane e a Cristiane. Foi mais próxima da boca o microfone. Eu, a Tami, a Cristiane e a Lohane. Foram para o bar. Fomos pro bar. Certo. E o que aconteceu nesse bar? Estava lá o Lucas? Não. Nós chegamos no bar primeiro. O Lucas não estava lá. O Lucas é o Não. acusado. Uhum. Certo. Ele não estava lá. Não. Aí ele chegou. Chegou. E o que aconteceu? Aí eu peguei e ele já estava querendo, já estava com malícia pra cima de mim. Aí a minha prima falou assim, não, melhor nós sair desse bar. E para nós ir para outro. E nós foi para outro. Chegando lá, nós sentamos na mesa, depois ele chegou. E eu peguei e saí. Mais um amigo meu. Quando eu cheguei, ele me perguntou bem assim, você saiu com ele, né? Aí eu falei, saí sim, e daí? Aí ele me chamou de puta, de piranha. Aí eu falei, prefiro ser piranha do que talarica, que ele tinha a mulher dele. E aí que eu sentei e botei a cerveja no copo, ele começou a me golpear de fato. No primeiro bar que vocês estavam, ele chegou a falar o quê com a senhora? Ele estava com saliência pra cima de mim. A minha prima chegou e falou. Mas saliência como? Tipo, falando coisa comigo, querendo me ensinar a jogar sinuca, que eu falei que eu não sabia jogar sinuca. E ele tava querendo me pegar. E a minha prima chegou e me falou, não, Letícia, você sabe que ele é casado. Eu falei, não, eu sei. Mas ela, para evitar, então vamos sair desse bar. E nós foi. O colega nosso chamou, nós foi para esse bar, que é o da Edna. Sim. Quem foi para esse bar? Eu, a Tamires, a Lohane e a Cristiane. Quer dizer que nesse primeiro bar ele queria jogar sinuca com você, isso ela não quis, que não sabia, não queria aprender, e ele estava dando algumas investidas de queria ficar. Como é que é isso? Ele queria ficar comigo. Já estava com saliência para cima de mim. Eu já estava bem na Mas o que ele falou? falando que queria me pegar. Que eu estava bonita, queria me pegar. Aí eu peguei e a minha prima falou, é melhor nós evitar. E nós saímos do bar. Chegando lá, ele apareceu. Mas ele chegou a falar que queria te pegar. Mas ele falou mais sobre se queria te pegar? Eu não sei se ele estava disputando com alguém ou se ele ficou com ciúmes de eu ter saído com um amigo meu. Entendeu? Sim. Ok. Aí a senhora disse que não queria sair com ele. Esse pegar seria sair com ele, seria isso? Oi? Ele falou que queria te pegar. Queria te pegar, a senhora entendeu como? Queria sair com a senhora, é isso? Ficar com a senhora. Ficar, tá bom. E a senhora disse que não.
Ok. For para o outro bar, da Edna. Lá do bar da Edna, foram vocês 3. 4. Lá no bar da Edna, vocês sentaram à mesa. Sim. Tomaram cerveja? Sim, responda. Sim. Certo. E aí, ele chegou quanto tempo depois, o Lucas? Acho que uns 10 minutos. Ele chegou sozinho ou chegou acompanhado? Sozinho. Sozinho. Chegou lá, o que ele fez nesse bar? Porque eu preciso que os jurados entendam Ele isso. estava jogando sinuca, mais outros caras. Ele chegou no bar Mas da ele Edna não se turmou com nós, e foi jogar sinuca com os caras. com os caras. E vocês lá na mesa, um Na grupo de mesa. 4 mulheres. Certo. E como é que aconteceu lá dentro a situação no bar da Edna? Eu saí e assim que eu cheguei, A senhora saiu com quem? eu saí com o Cauã. Cauã era o amigo do Lucas? Era. A pessoa com quem a senhora saiu. Você saiu, ficou uma meia hora fora com ele. Foi. Tá. E a senhora retornou para o bar da Edna. E o que aconteceu no bar da Edna? Aí eu sentei. Aí ele pegou. Sentou com as demais meninas ali? Sim. Certo. Aí eu sentei e aí ele perguntou. Ele falou: Ah, você saiu com ele, né? Aí eu falei: Sim. Aí ele pegou e me xingou. Aí eu fui lá e falei pra Ele ele: xingou de quê? De piranha. O que mais? Aí eu peguei e falei: Mais alguma coisa? Não. Piranha. A senhora disse o quê? Aí eu falei bem assim: Prefiro ser piranha do que talarica. E virei as costas pra ele e fui pra botar a cerveja no copo. Quando eu botei a cerveja, ele começou a me golpear de faca e o litrão caiu no chão. E a Tami viu e lutou com ele para ele Fala no microfone. lutou com ele para ele não vir mais me atingir mais e ele tentando furar ela também, tentando me furar. Aí até que ela conseguiu jogar ele para fora do bar, mas mesmo assim ele voltou para tentar me furar, me matar mesmo. Mas mesmo assim ela continuou lutando com ele. Aí depois ele correu. Aí depois eu só lembro que me jogaram dentro do carro e nós foi para o hospital. Tá. Para ficar mais claro para os jurados, eu queria saber o seguinte. No bar da Edna, ele estava jogando sinuca. Aí ele saiu do jogo da sinuca e se aproximou Com da o taco na mão. com o taco na mão e aproximou da senhora. Ali ele falou o quê? Repete. Me xingou de piranha. Perguntou se você tinha saído com outra pessoa. Perguntou. Chamou de piranha. Você falou que eu prefiro ser Piranha do que talarica. talarica. Certo. E aí o que ele fez? Aí ele começou a me golpear de faca. Eu virei as costas para colocar a cerveja no copo. Virou as costas. Uhum. Aí ele foi lá e começou a me golpear. Aí, no susto, o litrão caiu no chão. Aí foi que a Tami estava lá fora e ouviu o Certo. barulho. Certo. Certo. Nessa hora que ele golpeou a senhora, só estava de costa para ele. Certo. A senhora viu a faca? Não. Não. Não vi. Ok. Ele golpeou a senhora em qual parte do corpo? Na cabeça. Na cabeça. Certo. Quantos golpes que ele deu na sua cabeça? Acertou só um. Acertou um. Sangrou? Quando ele coisou, não. Aí a Tami perguntou, você acertou em tu, Letícia? Eu falei, não. Aí quando ela olha de novo, eu tava já aqui toda cheia de sangue. Aí ela, Letícia, olha pra tua roupa, tá cheia de sangue. Aí foi onde eu me desesperei. Tá. Muito bem. Quando a senhora foi atingida por esse golpe de faca, você estava de costas para ele. E o grupo da senhora, a mesa, estava a qual distância da senhora?
Não, eu tinha sentado na mesa junto com elas. Entendeu? Aí Então, a senhora estava sentada? tava. Quando foi atingida? Aham. Você estava Eu sentada. sentei na mesa, aí ele falou coisa, aí eu sentei na mesa, discuti com ele, falei o que ele falou, e aí botei o copo quando eu tava botando a cesta. Agora eu entendi. Aí ele foi lá e começou a golpear. Aí ele chegou por trás das costas, das suas trás. costas e te deu o golpe. Tá certo. Nesse momento, as suas colegas estavam sentadas também ao redor da mesa? Tava só a Cristiane, a Tamires e a Lohane foi pegar um cigarro lá fora. Ah, tá. Aí foi na hora que o litrão caiu e elas veio. O que a Cristiane fez? A Cristiane ficou sem reação. Fez nada. Não. Veja bem, Cristiane não fez nada e as outras duas estavam fora. Não é isso? Ok. Quanto tempo depois que as outras duas eram quais? Tamires e a Lohane. Tamis e a Lohane. Elas demoraram quanto tempo para entrar dentro do bar? Quanto tempo elas É. demoraram? 1 minuto, 2, 3, 4, 5. Foi rápido demais. Quanto tempo, mais ou menos? Foi uns 5 minutinhos, eu acho. 5 minutos, tá bem. Porque eu quero te fazer a seguinte pergunta. Se a Cristiane ficou sem reação e ele estava com a faca na mão, nas suas costas, eu gostaria de saber o seguinte: por que ele não desferiu mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 outros disparos em sua cabeça? Sim. Veja bem, olha a pergunta que eu estou te fazendo gestos com a faca. Por que ele não atingiu a senhora com outros golpes? Ele fazendo assim com a faca, ele poderia estar fazendo assim na sua cabeça, não poderia? Se ele estava fazendo assim, ele poderia ter desferido golpes na sua cabeça. Vários. 2, 3, 4, 5. Eu quero saber se alguém pediu a ele de dar outros golpes na senhora. Veja bem, só disse que demorou 5 minutos para poder ela chegar, aproximadamente. Quero saber por que ele não desferiu outros golpes em sua cabeça na sequência. Alguém pediu a ele de dar outros golpes na sua... sem ser a Tamires, porque demorou 5 minutos para chegar. Porque isso aqui é 0,1 minuto, né? Rápido. Ok? Se ela demorou uns 5 minutos, por que não deu outros na sua cabeça? Isso eu queria saber. Teria como ele ter dado outros golpes na sua cabeça? Teria. Ele poderia ter continuado a dar mais golpes na sua cabeça. Poderia. De acordo com o que nós estamos conversando aqui. Responde. Sim. Certo. Então, ele não atingiu a sua cabeça com mais golpes, apenas com um golpe. É isso? Sim. Certo. Depois as meninas vieram, lá de fora. O que aconteceu aí? A Tamires ficou brigando com ele. Tá. Só Tamires? Tá. Cristiane continuou sem reação? Não, aí depois a Cristiane pegou e foi pra cima dele e falou que ele arrumou uma briga feia com ela. Aí foi na hora que ele correu, que ele fugiu. Aí chegou o carro e me botou dentro do carro e fui pro hospital. Aí ele ainda foi em casa, tirou a blusa, vestiu outra blusa Sim. e pegou outra faca. Agora eu vou te fazer uma pergunta, sim, fora do fato em si. O fato em si só já me explicou, esclareceu bem aqui para nós. Pode tomar água, por favor. Eu quero te perguntar o seguinte: a senhora já conhecia o Lucas? Conhecia. Certo. O Lucas já foi seu vizinho? Já. Quantos anos? Ixi, nem lembro.
Acho que tem. Não lembro. Assim, desde a infância? Desde a infância. Então, vocês eram conhecidos há mais de 10 anos? Acho mais. Mais. E eram vizinhos. Vizinho. Vocês conversavam sempre? Sim, nós sempre conversou. Então, vocês tiveram uma infância ali comum de relação de vizinhança. Sim. Você conhecia, sua família conhecia a família dele. Quando E ele, você conhecia o Lucas. quando ele até tinha levado uns tiros, minha mãe até ajudou a mãe dele. Aí levou uns tiros. E a senhora, quem ajudou? A mãe Minha dele? mãe Sua mãe ajudou a mãe dele. ajudou a mãe dele a cuidar dele. Ah, então vocês já tinham uma relação Sim. ali de vizinhança, e um ajudar o outro, essas Sim. coisas. Tá? Eu estou buscando todas as informações para que os jurados vão ele fazendo a sua convicção, formando, porque é a prova que nos revela isso, tá certo? Eu perguntaria o seguinte: a senhora, vocês tinham bebido muito, vocês mulheres ali, aquele grupo de 4 mulheres? A mais sã estava a Tamires. Todo mundo tinha tomado muitas, sabe? Tinha feito uso de alguma droga também? Certo. Eu vou te fazer mais uma outra pergunta relacionada a esse ponto. O Lucas tinha bebido muito? Oi? O Lucas também tinha bebido? Tinha. Certo. O Lucas, no dia seguinte, ele chegou a te procurar? Não. Como é que o Lucas ficou sabendo que você foi à polícia registrar a ocorrência? Ele não chegou a te procurar para poder conversar e pedir desculpa? Teve isso não? Tá. A senhora foi ouvida aqui na primeira oportunidade, e eu te perguntei sobre a intenção do Lucas de te matar. A senhora me respondeu que não saberia dizer se ele teve a intenção de matar a senhora. A senhora não sabia responder, foi o que a senhora me disse. A senhora continua afirmando isso? Responda. Sim. Certo. Eu vou passar a palavra ao Ministério Público para perguntas, depois a defesa, depois os jurados também querem saber da senhora alguma coisinha aqui. Doutoras, por gentileza. Tudo bem, Letícia? Tudo bem. Sou a Lia, sou promotora de justiça. Também vou lhe fazer algumas perguntas sobre esse dia dos fatos, tá bom? Tá bom. Mas antes, me diga uma coisa. Você acha que esses questionamentos com o magistrado durou quantos minutos? Doutora, só te perguntar, te dizer o seguinte, ela acha, é subjetivo, tá? Faz. A senhora acha que foi perguntada por quantos minutos? Eu não entendi a pergunta, só foi o quê? Quantos minutos? Foi perguntada quantos minutos se passaram desde quando o juiz começou a fazer perguntas para a senhora, até agora, até esse momento. Sei. Mas foi 1, 2, 3, 5 minutos, 10 minutos, meia hora, 1 hora? Entendi agora. Você acha que você está sentada aí há quanto tempo? 20? Não. Agora que eu entendi a pergunta, o tempo. Ah, tá bom, ficou claríssimo. É que eu não tinha entendido a pergunta. Tá bem? Por favor, doutoras, por gentileza. Então, você está aí há menos de 10 minutos. Sim. Você deu tapas no Lucas naquela Não. noite? A senhora não deu tapas no Não. Lucas. Então, a agressão, tanto verbal quanto física, foi unicamente porque você não quis ficar com ele. Sim. Certo. E da rejeição. Não quero, prefiro ser puta do que talarica. Disso para a primeira facada. Foi imediato? Ele foi beber uma água, foi tomar uma cerveja? Foi imediato. Foi. Certo. Entre uma facada e outra, deu tempo de se levantar, de tentar reagir, de fazer alguma coisa? Ou suas amigas já chegaram? Deu tempo. Deu tempo? De eu levantar.
Certo, aí o que é que aconteceu? Vocês ficaram em luta corporal, o que é que aconteceu? Por que é que ele não conseguiu acertar? Outra pessoa veio, ele levou uma queda, a senhora levou uma queda. A Tamires veio e puxou ele do bar para fora. Então, na hora que a senhora se levantou, a Tamires já entrou. Então, foi uma coisa bem rápida, não foram 5 minutos, foram talvez segundos. Foi segundo mesmo. Foi segundo mesmo, né? Certo. Só para deixar bem claro aqui para os jurados, vocês saíram do primeiro bar. Sim, O motivo principal foi pela malícia? foi. Foi ele que fez você se sentir desconfortável? Sim. Essa malícia dele, você pode deixar um pouquinho mais claro para a gente, só para os jurados entenderem exatamente como é que foi que ele chegou para a senhora? Ele vinha para perto de mim, ficava querendo pegar na minha mão, querendo me chamando para mim, sai mais ele, bora ali. E a senhora ficou deixando claro que não queria? Não, A senhora não deixou claro que não queria. queria ele? Uhum. Certo. E nesse momento, quando eu dizia que não queria, ele fazia o quê no primeiro bar? Ele saía, Ele saía, ia jogar, ia continuar jogar. jogando. Ele não tentou forçar, ele não Não, tentou, mas ele lhe xingou na rejeição, nesse primeiro bar. não. No primeiro bar não teve xingamento. Não, porque tinha uns amigos lá, mas nós. Mas Entendi. só que os nossos amigos foram embora e nós foi pro outro bar. Aí ele foi para lá, para outro bar, porque sabia que a senhora estaria lá, ou foi por acaso porque ele já frequentava esse outro bar? Não sei, do nada ele apareceu lá. Certo. Mas a senhora chegou a ouvir no dia que ele tinha ido para lhe seguir, ele foi para lá por sua causa ou não? Não, Certo. Ele estava com uma faca ou com duas? eu não vi, Não viu nenhuma, né? E também não viu cair no chão e ninguém não falou que ele vi, era uma ou duas. não vi. Certo. E também a senhora então não viu se ele estava com a faca ou se estava em cima da mesa. Não, ele tava com a faca Ele mesmo. já andava com a faca, Uhum. certo. Oi, Letícia. Bom dia. Sou Natália, Bom também dia. sou promotora de justiça. O Lucas falou que no bar, né, quando você chegou junto com a Tamires, com a Cristina, vocês passaram a brincar com ele, dando tapas na cabeça dele e dando o dedo. Isso é verdade, mentira? É mentira, porque nem essa intimidade com ele nós tínhamos de dar tapa. Por que ele falou isso, então? Quem deu tapa nele na hora foi a Cristiane, que ela depois que ela ficou sem reação e falou bem assim para ele: você agora arrumou uma briga feia comigo. Deu 2 tapas na cara dele. Ela que deu. Tá, mas isso foi depois que a senhora Foi já estava depois. sangrando. Aham, foi Certo. depois. Certo. Mas antes, eu tô perguntando antes. Não, Nesse momento em que estava de não. saliência, importunando, não? Tá. Quando a senhora saiu com o Cauã, né, e voltou, a senhora voltou junto com o Cauã ou voltou sozinha? Cauã ficou. O Cauã ficou. Uhum. E aí ele já veio abordando a senhora. Foi. O que ele falou naquele momento, assim? Ele falou: você saiu com ele, né? Aí eu falei: sim, por quê? Aí ele foi na hora que ele me xingou de piranha. Uhum, Aí eu falei, virei as costas para ele e falei para ele: preferia ser piranha do que talarica. E uhum, virei as costas para ele. entendi. A senhora falou que ficou nervosa e que não viu, né? Depois que a senhora estava sangrando. Não vi. Entendo. Mas a senhora ficou sabendo, por acaso, se ele teve a camisa rasgada quando foi arrancado para fora do bar? Teve. Quem rasgou a camisa A dele? Tamires. A Tamires. Então, me explica como é que foi isso? Ela contou para a senhora como é que foi essa Ela parte? puxou ele do bar para fora, mas não soltou a blusa dele. E Uhum. ele ficou assim, ó, tentando dar os golpes para ela soltar a blusa. E pegou e rasgou a blusa dele. A Entendi. faca rasgou a blusa dele. Foi na hora que ele correu. Na hora que ele correu. Uhum. Ele voltou? A senhora falou que ele voltou depois. Voltou. E ele voltou falando alguma coisa? Voltou com a faca. Ele voltou com outra faca. A senhora viu? Não, Não? ela que viu. Ela que viu. Uhum. E a Aí senhora estava onde quando ele voltou nesse momento? eu tava lá dentro do bar, porque o bar tem 2 portas.
E ele voltou, e eu tava assim na porta da frente, ele voltou para de trás, Uhum, pra, tipo, tentar me pegar de novo. uhum. Então E ele. foi aonde ela viu e foi lutar com ele de novo. Ah, então teve duas intervenções. Uhum. Nesse segundo momento em que ele voltou procurando a senhora? Voltou procurando. Ele falava isso? Ele fez o percurso ali? Fez o percurso, Fez o percurso mas não falava nada, ele estava transformado. transtornado, certo. É, E a cabeça da senhora, como é que ela ficou? A senhora foi para o hospital? Fui. Foi. E como é que foi lá? Aí ela cortou meu cabelo, mas só que graças a Deus não chegou a pegar ponto. Entendi, mas a senhora ficou um tempo aqui com a região carequinha Uhum. aqui. Entendi. Tem mais perguntas? Não. Tem? Uma coisa que não ficou muito claro para mim ainda. Quais foram as suas amigas? Quem foram as pessoas que seguraram ele para que ele parasse de esfaquear? A Tamires e a Cristiane, quando ela teve a reação. A Lohane não? Não, Certo. Então, quem tirou ele na hora para segurar foi a Tamires. sim. Certo. E nessa hora, o que é que a senhora fez? Se Eu abaixou, fiquei sem o que fazer. ficou parada. Entendi. Correu? Não. Entendi. Aí ela Aí a Tamires pegou e tirou ele para fora. foi e perguntou se tinha me acertado. Eu falei não. Aí ela viu ele indo para outra coisa para porta, para outra porta, né? Para ir me pegar de novo. Aí ela foi lá e foi atrás dele, lutou com ele. Quando ela terminou, conseguiu, ele correu, ele deu a faca assim, a blusa rasgou. Ele correu e ela olhou para mim, ela falou: Letícia, você tá todo sangrando. Aí foi onde eu olhei, me desesperei. Aí chegou um carro, foi rápido demais o carro. Aí eu entrei, Foi ambulância? Foi um carro de outra pessoa? carro normal, Carro não normal? sei quem foi. Certo. Satisfeita, Excelência. Ok, eu queria, doutora, fazer um esclarecimento, que eu não tinha entendido a sua pergunta inicial, do tempo ali, era o tempo do começo que ela estava respondendo as minhas perguntas, não é isso? Pois é, a Issa perguntou e ela respondeu uns 20, né? Aí o meu secretário, que eu estava contando o tempo, eram 18 minutos, tá? Ela perguntou uns 20, mas ele estava registrando aqui que tinha 18 minutos, o tempo que ela já estava falando. Ok? Naquele momento. Exatamente. Estavam 18, na primeira pergunta, que o tempo ela falou 18 minutos, 20 minutos. Na verdade, o registro aqui era 18 minutos, é isso? Só para esclarecer esse ponto que ficou em dúvida, porque eu também não estava entendendo a pergunta, mas está tudo já esclarecido. Tá bom. 7 minutos? Aí, Até a hora que quanto tempo que você registrou? não na hora que ela sentou, não você questionar. É até o momento que eu comecei. Só a pergunta do magistrado para ela foi a minha pergunta. Só o tempo, não foi todo o depoimento dela. Ele sentou, começou a responder até eu ter iniciado a minha pergunta. Então, é para esclarecer esses pontos que ficaram em dúvidas inicialmente, tá bom? Eu vou passar a palavra à defesa e depois tem pergunta dos jurados aqui. Se tiver, pode ir fazendo aí, tá bom? Bom dia, senhora. Bom Tudo dia. bom com a senhora? Bom dia, meu nome é Camila, sou defensora pública e eu vou fazer algumas perguntas porque ainda não ficaram claros alguns fatos, alguns detalhes do que a senhora contou aqui tanto para as doutoras do Ministério Público quanto para o magistrado, tá bom? Que horas que as senhoras chegaram no primeiro bar? A senhora lembra? Foi umas 4 horas, eu acho. Depois, eu acho que foi umas 4 horas. Umas 4 horas da tarde. Uhum. E as senhoras ficaram nesse primeiro bar quanto tempo, mais ou menos? Até de noite. Até de noite. Até umas 7 horas. Até umas 7 horas. Aí, após as 7 horas, a senhora foi para o segundo bar? Para o bar da Edna? Foi. Foi. Tá, ok. Nesse período, entre 4 e 7 horas, as senhoras ingeriram bebida alcoólica? Todas?
A senhora lembra a quantidade de bebida alcoólica que a senhora ingeriram? E qual que foi a bebida? Foi cerveja. A senhora só estavam tomando cerveja. Tá, ok. O segundo bar, lá o bar da Edna, onde aconteceram os fatos, ele estava cheio às 7 horas da noite? Não, Quantas só tava pessoas? nós mesmo. Só estavam vocês. Então só estavam E o povo você. jogando sinuca. Uhum. Aí foi na hora que ele chegou e se turmou com o povo. Esse povo é mais ou menos quantas pessoas? Umas 4 jogando sinuca, Era 3 homens. 3 homens. E mais vocês. Então eram umas 10 pessoas no bar. Uhum. O bar é grande? Qual a dimensão do bar lá da Edna? O pai é grande. É grande? Ele tem, por exemplo, o tamanho dessa sala? Eu acho só daqui. Daqui para lá. Eu acho que sim. Qual que era a distância que estavam as meninas na hora do acontecido? Porque a senhora falou que tanto a Tamílis quanto a Lohane, elas foram pegar um cigarro e fumar do lado de fora. Seria essa distância? Daqui, dessa mesa até a saída, por exemplo? Não. Da onde eu tô. Da onde a senhora está para cá. Então, essa era a distância entre onde elas estavam fumando. Elas estavam fumando lá do lado de fora, é isso mesmo? Sim. Tá, ok. Na hora que a senhora, ele tentou ficar com a senhora, né? A senhora teve algum tipo de discussão com ele? Teve algum embate? Não. A senhora chegou a falar alguma coisa agressiva? Porque é de se esperar que, dependendo da pessoa, se ela for muito insistente, né? De ter saído alguma coisa, né? De ter realmente tido uma discussão. Não. Não discuti aconteceu com ele. nada. Não. Também não aconteceu esse tapa para afastá-lo, que ele estava Não. insistindo, não. Não. A senhora afirmou aqui em juízo algumas vezes, no dia de hoje, inclusive, que não se lembra muito bem, mas que pegou, sentou para colocar a cerveja, né? A cerveja no seu copo. E aí foi quando a senhora sentiu um golpe. E depois a senhora falou que depois teve outros golpes, mas aí a senhora virou para frente. Como é que a senhora sabe que teve outros golpes, já que a senhora estava de costas? Eu levantei. Uhum. Depois que ele fez, ficou assim, eu levantei. E aí a Tamires já chegou, já lutou com ele e conseguiu jogar ele para fora. Tá, então E ele ficou errando os golpes na senhora, é isso? De costas? A senhora estando de costas para ele? A senhora consegue pensar nisso? Onde ele acertou foi aonde eu levantei. E Fala mais próximo do microfone para gravar, por favor. aonde acho que a primeira foi aonde eu levantei. Uhum. Aí a Tamires já chegou, porque na hora que ele deu a primeira, o litrão caiu no chão. Entendi. Aí ela se assustou. Tá, e aí ela já chegou. Mas isso, no primeiro momento a senhora falou que ela demorou mais ou menos uns 5 minutos para chegar. Em 5 minutos daria para ter feito muita coisa. A senhora levantado, conversado com ele, ou então ele ter dado outros golpes, né? Essa questão do tempo é importante, porque aparentemente está um pouco confuso, né? Se realmente foi isso, se a senhora de repente imaginou, ou então alguém falou para a senhora que foi isso, e aí a senhora está falando, entendeu? Que foi esses golpes, porque não condiz com o tempo. Porque ele poderia, como o doutor Idúlio falou, ele poderia ter dado outros golpes. Não, doutora, eu não afirmei que ele poderia ter dado outros golpes. É importante ficar claro. Seria Nesse possível, tempo, no possível. contexto, ele desferir outros golpes? Eu não afirmei isso, não. Eu não posso afirmar uma coisa dessa, né? Alguém interveio para fazer isso? As perguntas têm conotação objetiva. Sim. Tá ok? Por favor. Excelência, eu só gostaria de deixar claro para os jurados que aqui é um momento de inquirição. Então, a parte e o senhor magistrado perguntam.
Ela Sim. responde. Não é Sim. momento de ninguém fazer afirmações. Sim, isso que eu tô e a dizendo a gente ela, está fazendo que perguntas. na forma de pergunta. Afirmações e as conclusões serão expostas nos debates orais. Claro, Vai decidir sem dúvida, serão doutora, os sem dúvida jurados. nenhuma. Então, voltando a esse fato específico. A senhora sentiu o golpe na senhora, o primeiro golpe? Ou não sentiu? Foi rápido demais. Então, a senhora não chegou a sentir. Não sei se foi na hora que ele deu o primeiro golpe, eu me assustei, levantei. Porque eu levantei. Uhum. Fala ao microfone, tem que gravar, tem que estar gravando. Porque eu levantei. Então, eu não sei se foi a primeira que ele deu, né? Uhum. Que fez eu. Se eu senti, eu não senti nada. A senhora não sentiu nada. Então, a senhora não sabia que estava sendo golpeada. Não, porque a Tamiris perguntou para mim, Letícia, você tá ferida? Eu falei, não. Quando ela terminou de lutar com ele de novo, aí ela olhou para mim e minha blusa já estava toda. Entendi. Sim. Então, a senhora também não viu esses supostos golpes. Só quem viu foi a Tamires. Que a senhora não sentiu e nem viu. Eu só queria que a senhora confirmasse isso. Não. Aproxima isso, por favor. Não viu e nem Não sentiu. Ok. A senhora também afirmou em juízo, na outra audiência, que o Lucas teria te procurado e que tinha desculpado ele. A senhora lembra disso? Não, ele falou comigo só na frente aqui, que ele pediu desculpa e falou comigo. Uhum. E o que os senhores conversaram? O que a senhora conversou com ele? Eu falei para ele que eu ia deixar isso para lá, Uhum. que ele pediu por favor, que ele estava trabalhando, que ele ia ter um filho agora e que a vida dele estava mudada, ele mudou de vida, não estava mais mexendo com nada errado. Então a senhora desculpou ele na hora. Então a senhora reafirma isso? O Lucas está desculpado em relação a essa facada? Tá, mas eu não sei se eu tô, né? Porque Uhum. esperar nada dele mais, né? Entendi. Hoje a senhora teve algum outro problema com o Lucas depois? Nunca mais vi ele, só vi ele de vista, mas também ele não falou nada. Então, a senhora seguiu sua vida depois disso? Sim, A senhora sabe em relação a ele, se ele seguiu a vida dele? seguiu, Ele continua morando próximo da senhora? não sei. Não sabe. Agora, voltando ainda aos fatos. A senhora lembra quanto tempo se deu entre ter percebido que estava sangrando, né? Não, Até a ida ao hospital? não A senhora lembro. ficou ainda muito tempo lá dentro do bar? Não, Não. Quem foi que te socorreu? não sei. Não sabe. Alguém te colocou dentro do carro e a senhora Foi. saiu, simplesmente. As meninas parou, o cara que tava passando de carro. Aí ele foi lá, me botou dentro do carro e nós foi. Eu, Lohane e Tamires pro hospital. Tá. Então, a senhora foi junto com a Lohane e com a Tamires para o hospital. Eles ficaram lá, aguardando atendimento. Sim, Depois, quando vocês tiveram atendimento, a senhora foi para a delegacia? A senhora lembra? Ou foi para casa? eu fui pra delegacia. Foi para a delegacia. Fui. Tá. E aí foram vocês três juntas? Sim, Sim. O tempo todo as senhoras ficaram juntas, você e as duas testemunhas, Lohane e a Tamires. Sim. Nesse momento, que a senhora percebeu, né, que realmente tinha levado um golpe, que tinha sangrado e foi ao hospital. A senhora chegou a combinar alguma fala em relação com as meninas, com as suas amigas? combinar o quê? Como vocês falariam isso na delegacia? Se vocês iam para a delegacia, se não iam? Nós tava tudo nervoso, não tinha tempo de pensar nisso. Aham. E quem que foi que levou as senhoras para a delegacia? Nós foi com meu tio.
e com a minha mãe. Ah, então eles foram te buscar lá no Foi. hospital, né? Uhum. E em relação à lesão, a senhora pode mostrar exatamente onde foi? Vem aqui, ó. Se a senhora puder também mostrar para os jurados? Não, daí mesmo, só daí Não, mesmo. só daí mesmo, só onde foi? Foi bem aí a senhora sente, né? Uma cicatriz. Então foi nessa parte da frente da sua cabeça, não foi na parte das costas. Tá ok. Sem mais, Excelência, Ok, satisfeita. tá bem. Eu gostaria que você pegasse o microfone. Exato. É o seguinte, tem umas perguntas aqui do jurado. Há quanto tempo você conhece o acusado? Eu já fiz essa pergunta, mas vou deixar a senhora responder, por favor. Eu acho que tem mais de 10 anos, eu Tá acho. bem. Alguma vez você já ficou com o acusado? Não, Tá bem. Você está grávida? Há quanto tempo está grávida? Está perguntando se você está grávida. sim. E depois está perguntando há quanto tempo? Quanto tempo eu tô grávida? É, 7. 7 meses. Tá bem. Desculpa aí, porque aí vocês fazem a parte mais técnica aí da pergunta. Você sabe dizer se o acusado estava embriagado no momento da confusão? Tava. Estava. O acusado estava bebendo com outras pessoas? Sim. Ok. Nós estamos aqui já praticamente encerrando as perguntas, mas a doutora te fez umas perguntas ali, mas o final de uma resposta aí não ficou muito claro para mim. A senhora disse que ele pediu para deixar isso para lá? Pediu desculpa? E a senhora falou o que mesmo? Repete, por favor. Eu falei pra ele que tá bom, que eu até falei pra encerrar. Você lembra que eu falei, né? Sim. Aí ele falou que ia ter um filho, que estava trabalhando, que estava com a vida dele mudada. Aí a doutora perguntou se você aceitou a desculpa dele, aí essa resposta aqui eu não ouvi direito. Se eu aceitei? É. Aceitei. Tá. Por que eu estou te insistindo nessa pergunta? Porque daqui a pouquinho eu vou te liberar para você ir embora, tá certo? E o processo só termina depois de votado, de julgado, de tudo, né? Aí depois tem as falas das partes aqui, depois os debates, depois tem as perguntas, tem o julgamento propriamente dito, né? E para evitar segurar a senhora aqui, esse processo pode resultar em várias hipóteses. Pode ser condenação, pode ser absolvição, pode ser uma desclassificação, tudo é possível. A gente só vê isso no final do julgamento, né? Então, eu preciso fazer uma pergunta para a senhora. Em caso de desclassificação, a senhora pretende tocar esse processo para frente ou não? Não. Tá bem, é isso que eu queria saber para deixar registrado. E como eu já fiz essa pergunta, doutoras, eu quero facultar se tem mais alguma para fazer. Não. A doutora tem perguntas? Não, Excelência, está Tá bom. satisfeita. Então, os jurados também não têm mais perguntas. Encerramos a oitiva da vítima. Vamos, então, assinar o termo de declaração.